Olá, tudo bem? Meu nome é Caroline, eu sou psicóloga e vim falar sobre esse tema tão importante que é a saúde emocional e a inclusão, trazendo um olhar sobre a deficiência auditiva. Como eu falei, meu nome é Caroline, eu sou psicóloga, sou coautora desse livro aqui, Saúde Emocional na Escola, um novo olhar sobre educação. O que tem neste livro? Nós temos vários temas muito importantes para ser discutidos dentro da escola, que saúde emocional é sim um tema da escola. Nós falamos sobre autismo, nós falamos sobre suicídio, sobre a ansiedade, sobre a questão da saúde do professor. E temos o meu tema, porque eu trabalho também em Libras, então eu atendo a comunidade com surdez, as pessoas com surdez. Então eu trago isso refletindo um pouquinho mais sobre a importância da comunicação. E é sobre esse tema que eu queria trabalhar com vocês hoje aqui. Primeiramente, vamos pensar o que é saúde. Será que saúde é só a ausência de doença? Se eu não estou doente, então eu estou saudável. Não, né? Existem muitos outros fatores que influenciam na nossa saúde. E a Organização Mundial de Saúde, ela fala justamente sobre isso também. Que a saúde é um estado de bem-estar. Então, é a questão do corpo, da mente, social. Tem vários itens da nossa vida que precisam estar bem para nós sermos saudáveis, para ter uma boa saúde. Então, nesse contexto está também a nossa saúde emocional. E o que tem a ver saúde emocional e escola? A escola não é um ambiente onde nós aprendemos só português, matemática. É um retrato da vida. Então, ali a gente está ensaiando para a vida. Então, nós aprendemos sobre relações sociais, nós aprendemos sobre o nosso corpo, sobre a nossa forma de agir. Nós aprendemos sobre como viver de uma maneira geral. Então, esse tema da saúde emocional precisa ser também discutido ali na sala de aula. Muitas pessoas não param para pensar nisso, mas a gente não sabe lidar com a raiva, a gente não nasce sabendo lidar com sentimentos como a raiva, não sabemos lidar com vergonha. Então, na escola tem aqueles seminários para a gente perder, né, se aventurar em apresentar em público, em falar em público, a lidar com a frustração, a lidar com a ansiedade de uma prova. Tudo isso nós aprendemos na escola. Então é muito bacana a gente trazer espaços de dialogar sobre isso, de conversar sobre isso dentro das salas de aula, para as crianças poderem falar a seu ponto de vista e o professor também, porque a gente precisa olhar para a saúde do professor, falar a questão dele, os pontos de vista dele. Muitas vezes os nossos alunos não estão indo bem na escola porque tem alguma coisa ali daqueles campos da saúde que a gente falou antes que não está indo legal. Nem sempre é de fato um transtorno de aprendizagem, mas às vezes é uma questão social que a casa não está bem, está passando por um conflito em casa. Ou às vezes é uma questão ali de uma ansiedade exagerada, então ele sabe aquele conteúdo, mas não consegue passar. Ou às vezes aquele aluno que é muito bagunceiro, né? Aquele aluno que às vezes demanda muita atenção. Muitas vezes a gente não para pensar o que aquele aluno está querendo sinalizar. Será que é um conflito em casa? O que será, né? Assim, muitas vezes não é simplesmente bagunça, mas é uma forma em que aquele aluno aprendeu a lidar com aquele sentimento, com aquela emoção que ele está passando. E é nosso papel ensinar aquele aluno a expressar de uma outra maneira, a aprender a conversar, a dialogar. A entender que todos nós sentimos raiva, mas nem sempre é legal agir daquela maneira. Aliás, nunca é legal a gente agir com agressividade. Parte nesse ponto que a comunicação é importante, que o diálogo é importante, então agora vamos passar um pouquinho sobre uma reflexão sobre os 5 sentidos. Nós conhecemos os 5 sentidos, né? Tato, olfato, paladar, visão e a audição. Todos esses sentidos são muito importantes para nosso aprendizado, para nossa percepção de mundo.
Por exemplo, o tato, muitas crianças pequenininhas, elas aprendem muito pelo tato. É uma matéria, né, da educação infantil. Então, as crianças querem colocar tudo na boca, querem sentir. Então, aí já entra também, de repente, no paladar, no olfato. Então, as crianças querem tudo colocar na mão para sentir e aprender que, isso daqui é áspero, isso daqui não é, isso daqui é macio. Como que é isso daqui? O que é isso daqui? Qual é a função disso daqui? O olfato também, aquele cheirinho, né? Do perfume daquela pessoa que a gente gosta, daquela comida gostosa. É muito bacana. E a gente aprende e percebe o mundo a partir disso. Se a gente sentir um cheiro ruim, a gente já vem logo algumas sensações. E a gente aprendeu que aquilo não é bom, que aquela comida está estragada. Percebe? Paladar também, aquele gostinho da comida da mãe, da avó. Olha só, tem uma questão de memória, de afetividade também nos sentidos. E a visão. A visão e a audição são os dois principais para a aprendizagem, que a gente vê e quer copiar. A gente escuta, que eu vou falar daqui a pouco, e grava aquela informação. Então, esses 4 sentidos, esses 5 sentidos são essenciais para nós, para a nossa percepção de mundo. A audição. Então, a audição é como? As ondas sonoras entram para o nosso ouvido e a gente decodifica aquele som. Nosso cérebro decodifica aquele som. Eu queria que vocês interpretassem esse som aqui, decodificassem. Quem lembra desse som? Essa música é a do Titanic, um filme que fez muito sucesso uns anos atrás. E muitas pessoas, ao escutar essa música, se lembram daquele filme, daquele romance. E vem as sensações, vem as emoções daquele filme. É assim também com aquela música que a gente gosta. Né? A gente só de escutar já entende de onde que vem, o que é. Então a gente tá ligado à aprendizagem, à questão de conceito. Então é muito importante a audição também para nós ouvintes. E uma das principais funções da audição é a comunicação, principalmente nós que usamos uma língua verbal. Então, um fala e o outro escuta. É assim que funciona o diálogo. É assim esse revezamento. Olha só, assim a gente vai aprendendo, a gente vai entendendo o outro. Vai aprendendo novas informações, vamos ter acesso à informação, vamos aprendendo novas coisas. Então, pelo tudo isso que a gente falou aqui, você percebe que ela está diretamente ligada à aprendizagem. E ela está totalmente ligada também à nossa percepção de mundo. Olha só, vou te dar um exemplo. Imagine que você vai perguntar para uma criança, ouvinte, pequenininha, esse tamanhozinho aí, como que o cachorrinho faz? Ela vai responder o sinal sonoro que o cachorrinho emite, né? Vai responder au au. Se a gente fizer a mesma pergunta para uma criança com surdez, ela vai falar sobre alguma coisa visual daquele cachorro. Ela vai falar que abana o rabinho, mostra a linguinha, alguma coisa nesse sentido. Percebe a diferença? Como que ela modifica a nossa percepção de mundo? Então, vamos agora falar um pouquinho mais sobre a surdez. Para começar, a proposta lá dessa palestra é falar sobre a deficiência auditiva e trazer esse foco para a surdez. Muitas vezes a gente acha que deficiência auditiva é sinônimo de surdez, ou que a pessoa ou ouve ou ouve. E não é bem assim. Existem vários graus de auditiva. Então, tem a moderada, tem a severa, tem a profunda. Então, quando a gente vai pensar em inclusão da pessoa com surdez, não é simplesmente colocar libras, não é só, o intérprete de libras dá conta, ou é só usar, é só aprender línguas aqui que eu vou incluir aquele aluno. Não é bem assim. Tá? Porque, primeiro, existe uma diversidade dentro do mundo da deficiência auditiva e dentro do mundo da comunidade surda, dentro do mundo da surdez. Então, nós temos
aqueles que usam a língua de sinais, aqueles... Antes, deixa eu só dar uma separada. Surdez, a gente chama pessoas com surdez, aqueles que têm perda auditiva severa e profunda. Porque aqueles outros, muitas vezes, ainda escutam um pouquinho a voz humana, conseguem ter algum resquício de audição. Então, essas pessoas, muitas vezes, vão relacionar com a sua perda auditiva através da leitura labial, vai pedir para a pessoa falar mais alto e muitas vezes dessa forma que ela vai agir. Então, se você soube da notícia que vai ser professora de um aluno com deficiência auditiva, vamos entender primeiro como que é essa deficiência auditiva. Ele sabe leitura labial? Ele não sabe? Como que é? Que nem todo surdo sabe leitura labial, nem todo deficiente auditivo sabe Libras. Ok? Dentro da comunidade surda também tem aqueles que fazem a leitura labial, que não se identificaram com a Libras. Então também tem aqueles que fazem a leitura labial e usam a Libras. Tem aqueles que usam o aparelho auditivo, tem aqueles que não usam o aparelho auditivo. Então usam o aparelho auditivo, então tem algum resquício ali, consegue escutar algumas coisas. Entende? Então a gente precisa entender primeiro, a primeira coisa é saber quem é esse aluno que está chegando para mim, né? Como que ele se comporta, qual que é o conhecimento dele. E quais são a educação para surdos? O que nós temos de educação para surdos? Então aqui nessa palestra eu vou usar o termo surdo. Por quê? Porque, como eu falei antes, a deficiência auditiva é muito ampla. Então, a gente não consegue identificar ali, tá, deficiência auditiva, mas o que é? De quem que você está falando? Daqueles que escutam a voz, né, escutam um pouquinho a questão da voz humana, aquele que não escuta. Quem é deficiente auditivo? Então, são aqueles com surdez, né? Então, os surdos. Então, aqueles que não têm nenhuma qualidade auditiva. Ou tem muito pouco. Vamos lá. Tivemos 3 momentos de educação para surdos. O da comunicação total, que o que valia era comunicar com ele. A gente diz assim, mímica, gesto, leitura labial, o ensino da fala. E agora estamos no ensino bilíngue, onde ensinamos a língua de sinais, uma língua estruturada, tá? A Libras não é só português sinalizado, mas é uma língua que tem a sua gramática, tem a sua, né, toda a sua estrutura própria. E a forma escrita é o português. E muitas vezes também, igual eu falei antes, a criança aprende a leitura labial. Qual que é a história da Libras? Para você entender um pouquinho, nós temos a língua brasileira de sinais, cada país tem a sua língua de sinais. Ela não é mundial, né? Muitas pessoas pensam que ela é universal, é uma só para todo mundo. Não, cada país desenvolveu a sua. Muitos sinais algumas vezes têm parecido com o que eu vou falar agora, que a origem muitas vezes é a mesma, mas cada uma tem a sua. Então, por exemplo, aqui no Brasil é a língua brasileira de sinais. Em Portugal, que também fala português, é a língua gestual portuguesa. Nos Estados Unidos, a língua americana de sinais, que é a ASL. Então, vamos falar um pouquinho sobre a criação, sobre a origem das línguas de sinais e da Libras. Ela foi criada lá na Idade Média, um mosteiro. Os monges tinham que cumprir um voto de silêncio. Para conseguir cumprir esse voto de silêncio, eles criaram a língua de sinais, para se comunicar ali nas pequenas coisas. Daí surgiu a ideia de ensinar essa língua de sinais para aqueles que tinham essa perda auditiva e não aprenderam a falar. Outro mito que tem muito forte é que é surdo-mudo o termo, mas não é verdade, esse termo não existe. Por que essas crianças muitas vezes são mudas? Porque, na verdade, como que nós aprendemos a falar? Nós escutamos alguém falando e nós repetimos. Como elas não escutam, elas não repetem, não falam. Mas se ela fizer uma terapia fonológica, se ela for a fono, ela consegue sim aprender. Então foi assim, nasceu a Libras, a língua de sinais, as línguas de sinais lá na Europa. E aí ela foi desenvolvendo, foi espalhando por todo o mundo, até em 1880 teve a proibição do Congresso de Milão.
As línguas de sinais foram proibidas e a única forma de ensino era através do oralismo, que a gente chama que é a leitura labial, e o ensino da fala. Muitos surdos conseguiram se adaptar a esse novo método e até hoje muitos surdos só utilizam esse método. Mas muitas pessoas também não se utilizaram esse método, não se identificaram com esse método. E para isso começaram a lutar para a volta da sua língua. Você já imaginou ser proibido de falar português? E ainda ter que lutar para poder falar a sua língua? Bem diferente, né? Sabendo dessa história, a gente entende um pouquinho mais e se identifica muito mais com essa luta. Então, eles lutaram até a legalização da sua lei, da sua língua. Aqui no Brasil, ela foi trazida lá por Dom Pedro II. Ele trouxe o Rouet, que ensinou a língua francesa de sinais para nós. Da língua de sinais francesa nasceu a Libras, né? Inspirada nessa língua nasceu a Libras. Então, assim, a Libras foi crescendo, foi ganhando força, passou pelo tempo da proibição. Os surdos lutaram por ela até que teve a legalização em 24 de abril, a lei da Libras. Né? Muita luta, uma história de muita luta durante todo esse tempo. Nós falamos muito sobre acessibilidade. E quando a gente pensa nessa palavra, a gente lembra logo dos prédios, das rampas, daqueles pisos táteis. Mas a gente não pensa na acessibilidade de informação. Você já parou para pensar como que o surdo vai ao cinema, assiste determinados programas de TV, enquanto não tem intérprete de Libras? Muitas vezes, muitas informações são negadas a eles porque não está em suas línguas. Olha só. Precisamos trazer acessibilidade também a esse povo. Acessibilidade não é só colocar uma rampa. Ela vai muito além disso. E na escola nós precisamos pensar sobre isso. É só esse povo lutou muito e ainda tem muito o que lutar. Na escola a gente fala muito sobre inclusão e a nova conduta, né, da educação hoje no Brasil é incluir. Nós tivemos o tempo da exclusão, onde simplesmente excluíam as pessoas com deficiência, da segregação, onde tinha um espaço que eles aprendiam, né, uma escola própria para eles. Nós tivemos o tempo da integração, onde eles simplesmente foram colocados dentro das salas de aula, sem nenhum preparo, sem nenhuma adaptação daquele cenário para eles, porque entendiam que eles só podiam aprender até determinado ponto. Era mais para socialização, para desenvolvimento deles. Não entendiam a sua capacidade. E hoje, a ideia da inclusão, onde a gente vê a capacidade neles, que a adaptação é uma coisa que todos nós passamos, né? Nós precisamos adaptar ali alguma forma de ensino, alguma metodologia, porque determinada criança não aprendeu dessa forma, mas de outra forma ela consegue. Tentar a alfabetização pelo modo da boquinha, não, mas para que a determinada criança ela não aprendeu desse método, então vamos tentar um outro método. Isso é normal, isso acontece com todos nós, não só com as pessoas com deficiência, mas em especial com elas. Então, olha só, nós tivemos esses 4 momentos: da exclusão, onde eles não eram considerados, da segregação, onde tinha uma escola especial para eles, né? E eles eram colocados lá à parte, da integração e agora da inclusão. Mas como tem sido essa inclusão? Será que tem sido inclusão mesmo? Ou só uma integração disfarçada? Será que quando a gente recebe uma pessoa com deficiência auditiva severa e profunda, uma criança com surdez, ela é realmente integrada? Todos ali aprendem a língua dela, todos ali, que é importante pra gente, pra saúde emocional, a gente comunicar, né? Comunicar aqueles sentimentos. Será que todos ali sabem a sua língua? Assim como todas as crianças que conversam com a tia da cozinha, da secretaria. Será que ali, né, na escola, aquela criança que se comunica por Libras, ela também tem esse privilégio? Então, a inclusão é acolher todas as pessoas, sem exceção, no sistema de ensino, independente de cor, classe social
condições físicas e psicológicas. Como está sendo isso? Olha só, então percebemos aí que a Libras hoje é uma lei em direito à surdez, das pessoas com surdez. Bacana, foi muita luta e nós conseguimos, mas ela ainda não é realidade em muitos locais. Essa luta ainda precisa continuar e ser cada vez mais forte. E essa luta precisa ser de cada um de nós, todos nós, e no nosso dia a dia, ali na nossa escola, para que aquela criança seja realmente incluída naquele ambiente, não seja só colocada ali para cumprir, para ela se socializar ou qualquer coisa do tipo. Né? A inclusão deve ser real, não só para as pessoas com deficiência auditiva, mas para todos, mas em especial para elas que são falam outra língua. E às vezes a inclusão não é refletida sobre isso. Então nós precisamos pensar sobre essa Libras, sobre a importância dessa comunicação, refletindo na saúde emocional daquela criança. Então vamos lá. Se aquela criança consegue comunicar aquele sentimento que ela está passando, olha só quantos ganhos é para ela. Se aquela criança consegue comunicar com o seu professor o que ela não entendeu na matéria, sem ter que utilizar o intérprete como mediador. Claro, o intérprete é muito importante, é uma profissão válida, mas muitas vezes o professor fica ali, deixa para o intérprete aquelas funções de ensinar, né? E olha só, o aluno vai à escola só para se interagir com o intérprete. E muitas vezes, né, por questões governamentais, muitas vezes é difícil de ter intérprete, às vezes o intérprete sai no meio do ano, demora muito tempo para chegar. Como que passa a ser essa educação? Hoje é lei ter Libras dentro dos cursos de pedagogia e de licenciatura, mas muitas vezes a gente aprende ali 6 meses e depois esquece. E lá na frente que a gente vai receber um aluno com deficiência auditiva, com surdez. Um outro ponto que eu não falei é que como muitas vezes eles têm essa questão visual muito mais forte do que a audição, é muito bacana a gente usar o que a gente chama de pedagogia visual, que é transformar o conteúdo em imagens, porque para isso eles ficam muito mais, com essa forma fica muito mais fácil para eles. Aliás, para todos nós, né? Uma imagem a gente grava muito mais rápido. Vygotsky falava dessa questão de um sentido sobressair ao outro quando um falta. E no seu estudo sobre defectologia, vale a pena a leitura. Vygotsky naquela época já estudava isso. Então, se você está ensinando ali, então utiliza muita imagem, pesquisa sobre pedagogia visual, que vai ser muito bacana, vai ser muito rico. E não deixar apenas como se, agora tenho um aluno com deficiência auditiva, com surdez, desculpa, e eu uso a Libras ali e a Libras está suficiente. Não, a gente precisa ter essa atenção. E se a criança com deficiência auditiva mais faz a leitura labial, então a gente tem que ter esse cuidado também, falar, olhando para ele, dar uma aula ali perto dele, porque muitas vezes ele não vai ter, né, um intérprete vocal. Então a gente precisa ter essa atenção para voltada a ele. Eu queria agradecer a atenção de todos. Se vocês se interessarem pelo livro, podem me procurar. Meu Instagram é psicarolopes. E a gente conversa mais. Que se quiserem tirar dúvida, conversar sobre esse tema, a gente precisa lutar. A gente precisa trazer mais informação para as pessoas e para essa população. Muito obrigada, agradeço a oportunidade.